Bom dia, meninos e meninas. Nós iremos aprender hoje sobre dois povos antigos muito importantes. Eles contribuíram demais para as sociedades ocidentais. Nós vamos aprender sobre os gregos e os romanos, né? Você já deve ter assistido pela televisão Jogos Olímpicos, né? Atletismo, natação, voleibol, ginástica. Minha gente, as Olimpíadas se originaram na Grécia Antiga e é uma das contribuições gregas, dentre tantas outras, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, outras contribuições que a gente vai perceber, gregas, a democracia. Nós vivemos no regime democrático, né? Teatro, ensinamentos filosóficos dos grandes pensadores gregos como Sócrates, Platão, Aristóteles, inclusive estudiosos, artistas famosos da história moderna e contemporânea, como Shakespeare, Beethoven, Freud. Eles inspiraram na mitologia grega para produzir suas obras, né? Agora, qual que é o outro povo, Dona Cléia, que nós vamos aprender? A senhora falou dois povos, está faltando um. São os povos romanos, né? Os povos romanos nos deu também um legado muito importante, né? O direito romano, por exemplo, perdurou por vários séculos, acompanhando as transformações de Roma e de seu império. Nesse longo período, as leis romanas constituíram-se em um dos mais importantes sistemas jurídicos criados pela humanidade, influenciando diversas culturas em tempos diferentes. Outra contribuição importante dos romanos foi a experiência republicana. Minha gente, nosso sistema é república, né? Nós vivemos numa democracia, num sistema republicano. E esse sistema foi introduzido no Brasil em 1889. Vocês estão percebendo quanto que é importante aprender história? História é nós entendermos o passado, minha gente, que é muito importante. Então, quando a gente fala, né, quando a gente aprende que escuta na televisão que algum museu foi incendiado, né? Teve um incêndio como o Museu Nacional na cidade do Rio de Janeiro, nós ficamos muito tristes, né? Que foi a nosso exercício dessa semana que passou. Nós aprendemos sobre os povos, né? Antigos em outro aspecto, a evolução do ser humano. E nesse Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que teve o um incêndio em 2018, havia nele a Luzia, né? Aquela ancestral humana de muitos e muitos e muitos anos atrás. Olha o quanto que é importante nós sabermos entender também as fontes históricas para nós entendermos melhor a nossa história, o nosso papel aqui na Terra, né, na nossa vida, que vocês sabem que nós todos somos sujeitos da história. Você, aluno, tem a sua história, eu, professora, tenho a minha, e nós vamos fazendo a história nossa durante a nossa permanência aqui na Terra. Bom, nós então vimos que o legado da Grécia foi a filosofia, né? Com Sócrates, Platão, Aristóteles, a literatura, Ilíada e Odisseia, no teatro, a comédia, o drama, os Jogos Olímpicos, a democracia, a cidadania, né? E Roma? Qual foi o legado de Roma? Foi justamente a República, esse sistema que a gente vive na nossa democracia, né? O Senado,
lá no Congresso Nacional, aquele agrupamento de pessoas para ver as nossas leis, né, para votarem as nossas leis, foi originário lá de Roma, o Senado, né? Nós aprendemos também sobre as nossas lutas pela reforma agrária, que foi um legado de Roma. Nós temos também todas essas obras monumentais, como o Coliseu, influência dos povos romanos. O cristianismo, né? Quem é cristão? Temos o legado de Roma, né? O rei Teodósio, ele colocou como lei a religião cristã em Roma. E também o nosso legado que a gente tem de Roma foi o direito romano. Bom, agora eu vou colocar para vocês 2 vídeos importantíssimos para vocês aprofundarem nesse conhecimento dessas civilizações tão importantes que foram a civilização grega e a civilização romana para nós todos, povos ocidentais. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Sou a Natália Freitas, professora de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre Grécia Antiga. Antes de começar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Então, pessoal, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: onde ficava a Grécia Antiga? Qual é o território que se localizava, o que nós chamamos de Grécia Antiga? Então vamos lá. Nós temos 4 partes importantes que contribuem para compor o mundo da Grécia Antiga. O primeiro é o que nós chamamos de Grécia continental. O segundo, Grécia peninsular. Destaque para a Península do Peloponeso e a Península Ática. Grécia insular, que são as ilhas gregas. E, por fim, as regiões de colônias da Grécia. E os gregos eles tiveram colônias na Ásia Menor, também chamada de Grécia Asiática, norte da África, nas regiões da Península Ibérica, onde está hoje Espanha e Portugal, e no sul da Itália, uma região conhecida como Magna Grécia. Grande parte desse território da Grécia Antiga ficava em uma região montanhosa, o que contribuiu para um grande deslocamento populacional ao longo da história da Grécia, contribuindo inclusive para a busca de terras férteis em áreas coloniais gregas. Quando falamos em Grécia Antiga, nós não podemos esquecer de alguns pontos muito importantes. Os gregos, eles desenvolveram um modelo de cidade conhecido como cidade-estado, a polis grega. A cidade-estado, ela tem características que contribuem para uma autonomia política. Então nós nos perguntamos, o que unia a cidade grega? O que aproximava os gregos? Aspectos culturais, linguísticos, religiosos. Outro ponto de extrema importância, inclusive é um dos assuntos mais cobrados em relação à Grécia Antiga, é analisar a Grécia, principalmente Atenas, como a cidade berço da democracia. A primeira vez que se falou em democracia foi no mundo antigo grego. E essa democracia que acontecia na Grécia Antiga, cuidado, ela não era uma democracia ampla. Nós tínhamos restrições. Só homens poderiam participar, homens atenienses e maiores. Um dos locais mais importantes de uma cidade-estado era a Ágora. A Ágora era uma praça, onde a democracia direta acontecia. Ali na Ágora se discutia. As decisões mais importantes das cidades eram tomadas ali, naquele espaço público. Outro ponto importante de uma cidade grega era a Acrópole, que era o local mais alto da cidade.
A Acrópole, por estar no local mais alto, ela também teve a função de proteger as cidades gregas. Também na Acrópole eram construídos os grandes templos de adoração aos deuses e também ali se tomava decisões administrativas. Um dos templos mais conhecidos está localizado na cidade de Atenas, na parte mais alta, na Acrópole. Os gregos se destacaram em diversas áreas: ciência, matemática, filosofia, pedagogia e a história. Inclusive, o considerado pai da história é um grego. Isso mesmo, Heródoto. Na literatura, destacamos as obras de Homero, Ilíada e Odisseia. Ilíada trata da Guerra de Troia e Odisseia, ela vai contar a história de um herói, Odisseu, também conhecido como Ulisses. Os gregos, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Inclusive, esses deuses, eles faziam parte da vida dos gregos. Eles tinham forma humana, comportamento humano. Além dos deuses, nós também tínhamos na Grécia Antiga os semideuses e também as histórias dos heróis, os homens que realizavam grandes feitos. Os gregos se destacaram também em grandes construções, lembrando dos 3 estilos, jônico, dórico e coríntio, como vocês podem ver na imagem. Não podemos nos esquecer dos teatros gregos, comédia, tragédia e também dos Jogos Olímpicos, que eram realizados de 4 em 4 anos em homenagem a Zeus. Lembrando que mulheres estavam excluídas de participar desses jogos, escravos e estrangeiros. E esses jogos ocorriam na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. E aí, pessoal, gostaram? Curta, compartilhe e acesse os links aqui na nossa descrição. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Professora Natália Freitas, de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre Roma Antiga. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Vamos lá? Para a gente começar a falar de Roma Antiga, precisamos primeiro localizar geograficamente o território que compreendeu o espaço romano na Antiguidade. A história de Roma, ela começa inicialmente na Península Itálica, numa região conhecida como região do Lácio, como vocês podem ver circulado aí no mapa. Mas, importante lembrar que a extensão da Roma na Antiguidade, ela foi muito além da Península Itálica. Ela pegou todo esse território em vermelho que vocês estão observando aí na imagem. Grande parte da Europa, uma parte da Ásia Menor, o norte da África e domínios importantes no mar Mediterrâneo. Outra pergunta que é importante a gente levantar nesse momento é em relação às origens de Roma. Quais são as origens? Bom, nós temos 2 origens para trabalhar em relação à Roma Antiga. A primeira está ligada à mitologia. Sim, a um mito. Ao mito de 2 irmãos, Rômulo e Remo. A história de Rômulo e Remo foi discutida, foi apresentada na obra Eneida, do poeta Virgílio. E ali ele vai contar a história desses irmãos que foram encontrados por uma loba no rio Tibre e amamentados por essa loba. Rômulo fundou Roma em aproximadamente 753 a.C. Eles eram filhos de deuses. A origem de Roma também pode ser relacionada com um segundo ponto, que é o ponto migratório. Ou seja, a Roma Antiga, Roma, foi fundada por um processo de migração de diversos grupos, latinos, etruscos e até mesmo gregos que passaram pela região. A história romana, ela é dividida em 3 períodos: o período da monarquia, o período da república e o período do império, sendo o período imperial dividido em 2 momentos, o Alto Império e o Baixo Império. Para acessar as características de cada fase, é só clicar aqui.
A sociedade romana, ela é dividida em 4 grupos. Nós temos uma camada que representa inclusive a minoria, uma camada de patrícios, homens com posses, com direitos, donos de grandes propriedades. Eles ocupam os principais cargos políticos e têm mais poder na sociedade romana. Temos também uma camada de plebeus. Eles representavam a maioria da população romana. Homens com poucas posses, pequenos proprietários, artesãos, comerciantes e poucos direitos. Inclusive, por muito tempo, plebeus e patrícios não podiam se casar. Outro grupo é o grupo dos clientes. Estes viviam sob o domínio dos patrícios, numa relação de dependência dos patrícios. E por fim, nós temos os escravos. Os escravos na Roma antiga, eles eram ou a partir de prisões em guerras, prisioneiros de guerra, ou a partir de dívidas, ou seja, uma pessoa que devia outra se tornava escrava dessa pessoa devido a essa dívida. Falar em Roma, falar em antiguidade romana, é pensar também nas grandes construções que os romanos fizeram ao longo de sua história. É pensar no Coliseu, nos grandes aquedutos, nas estradas, nos arcos. Então, a arquitetura romana ela é uma arquitetura monumental, ela é grandiosa e ela representou, inclusive, conquistas militares ao longo da história romana. Os romanos, eles receberam muitas influências dos gregos, inclusive em relação à visão humanística de mundo. Também eram excelentes oradores, desenvolveram um sistema jurídico e também utilizavam muitos provérbios. Quem nunca ouviu? Todos os caminhos levam a Roma. Outro ponto muito importante em relação a Roma na antiguidade é a origem latina, que influenciou a língua, isso, o latim. Inclusive o latim, ele acabou influenciando a língua portuguesa. E a língua portuguesa é conhecida como a última flor do Lácio, justamente porque o latim ele surgiu na região do Lácio, lá na Península Itálica. Devido a uma influência também grega, os romanos eles eram politeístas, adoravam diversos deuses, como Júpiter, Vênus, Marte e vários outros. Interessante a gente pontuar que os deuses romanos, apesar de receberem influência dos deuses gregos, em Roma eles apresentavam outros nomes diferentes dos deuses gregos. Cuidado! Em 380 depois de Cristo, lá no período do Baixo Império, o imperador Teodósio, ele transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. É claro, até a oficialização do cristianismo, os romanos, muitos imperadores romanos, constantemente perseguiram os cristãos. Mas não se esqueça, lá no finalzinho, com o Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí, gostaram? Curta as nossas redes, compartilhe essa aula com seus amigos e deixa aqui um comentário, tá bom? Até a próxima!